nós desceis divina luz, a nós desceis divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade da Ascensão do Senhor. Portanto, concluindo praticamente o tempo pascal, durante 40 dias os discípulos puderam fazer uma experiência pessoal com o Senhor ressuscitado. Comeram com Ele, caminharam com Ele, se alegraram com Ele e chegou o final, chegou o momento da despedida. Chegou o momento em que Ele deve voltar para o Pai, mas Ele é fiel. Ele prometeu jamais deixá-los a sós. Prometeu que a sua presença continuaria atuando, agindo no mundo, através dos seus discípulos e discípulas, e de modo especial, através do Espírito Santo. Ele é fiel. Ele foi fiel de fato àquilo que Ele prometeu. Mas muitas vezes nós não somos fiéis para com Ele. Nós não somos muitas vezes não estamos antenados com Ele igual Ele está conosco, né? No fundo, a ascensão é estar antenado com Ele. Manter este olhar voltado para o céu, no fundo, é estar antenado com Ele. Mas muitas vezes nossos olhares se voltam para as coisas desnecessárias e não para o bem supremo que deve ser Ele. A primeira leitura dos Atos Apóstolos nos recorda aí a despedida de Jesus dos seus. Primeiro momento, né, os Atos fazem uma breve recordação da passagem de Jesus, né, durante esses 40 dias. E no outro momento, Jesus despede-se dos seus. Os leva a um determinado lugar, né, e lá ele sobe aos céus. Sobe aos céus e os seus discípulos ficam embasbacados, maravilhados com a cena daquele com os quais eles conviveram e agora parte luminoso, glorioso, definitivamente para os céus. Mas com esse olhar voltado, extasiados, como que anestesiados com esta maravilha, surgem dois homens de branco. Também no domingo da ressurreição, ao lado do túmulo de Jesus, estavam dois homens de branco. Dois homens, né? São as testemunhas oculares da ressurreição. E essas duas testemunhas dizem aos discípulos de Jesus: não fiquem aí parados, vão, sejam testemunhas vivas dele. Não tenham medo de testemunhá-lo. Sejam testemunhas autênticas do Evangelho, o qual ele impregnou nas vossas mentes e nos vossos corações. O Evangelho de Lucas nos recorda também o mesmo fato, né? E agora Lucas situa a ascensão em Betânia. Betânia tem um significado muito interessante, porque foi em Betânia que Jesus realizou um dos seus grandes milagres, que foi a ressurreição de Lázaro. Onde ele mostrou o seu poder, onde ele mostrou de fato qual a sua finalidade por este mundo, ao vir a este mundo. Resgatar a vida,
né? Então, por isso que ele vai a Betânia. E lá, diante dos seus, agora chega o momento final. Os chama, ergue seus braços e os abençoa. E neste momento da bênção, ele é elevado aos céus. A ascensão de Jesus, caríssimos irmãos e irmãs, quer nos mostrar que o nosso destino final não é a terra, mas é os céus. Somos cidadãos do infinito, como nos canta o Padre Zezinho. Cidadão do infinito, não cidadão da terra. Mas, ao mesmo tempo que o nosso olhar, muitas vezes, nos tenta a ficarmos extasiados, olhando para o alto, ao mesmo tempo Jesus diz que devemos ser testemunha dele neste mundo caótico e difícil que vivemos. Testemunhas do Evangelho da vida diante de tantos sinais de morte. Testemunhas da esperança diante de tanto desespero. Testemunhas da fé diante de tanto descrédito. Testemunhas de fato do amor diante de tanto ódio. Testemunhas da partilha diante de tanta concentração de bens. Testemunhas da igualdade diante de tanta desigualdade. Testemunhas da justiça diante de tantas injustiças. Testemunhas da partilha diante de tanta concentração de bens. Será que estamos de fato sendo testemunhas ou contra-testemunhas? Este é o grande desafio que o Evangelho nos lança. E assim, Jesus, de fato, ao subir aos céus, pede aos seus discípulos, sejam testemunhas minhas, na Galileia, em Jerusalém, em todos os recantos deste universo, sejam testemunhas minhas. Portanto, esta missão continua através de todos nós, de sermos testemunhas do Evangelho. Não podemos nos omitir diante da ameaça de morte que nos circunda, pois somos testemunhas do Evangelho da vida. Caríssimos irmãos e irmãs, convivendo nesta dura realidade, com tantos sinais de destruição e de morte, desrespeito à vida, Jesus nos apela, sejam testemunhas do meu Evangelho. Testemunhas do meu Evangelho. E testemunha aqui não é testemunhar com a palavra, mas testemunhar realmente com gestos concretos. E aqui nos recordamos, não muito distante, tivemos a tragédia de Mariana. Não muito tempo tivemos a tragédia de Brumadinho. O que foi feito? E agora Barão de Cocais ameaçada. Mas é muito simples, é uma covardia isto. Dizer, olha, simplesmente vocês saiam a tempo, nós vamos lhes dar um abrigo, porque antes que a barragem os engula, antes que a lama os engula. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, quem assim age se esquece de que essas pessoas de Barão de Cocais, aquela casa que eles construíram é referência para eles. É a referência deles, é o solo onde eles começaram suas vidas, onde eles criaram seus filhos, ali eles construíram uma família, construíram uma vida. E agora, de repente, alguém diz, não, vocês podem sair, nós vamos dar um lugarzinho para vocês, se vocês não quiserem morrer engolidos pela lama da soberba, pela lama da ambição. No fundo é isso, essa lama é a lama da ambição, do egoísmo, porque quem assim projetou, que assim fez tais barragens, não pensou no ser humano, pensou unicamente no lucro. E onde o lucro impera, a morte se faz presente. Onde o lucro fala mais forte, mais alto que tudo, a vida jamais será respeitada. Peçamos ao Senhor que nos ajude a sermos de fato testemunhas do seu Evangelho.
lá em casa, aí na sua casa, você pai, você mãe, também tem que testemunhar este evangelho, Todos nós, caríssimos irmãos e irmãs, devemos ser testemunhas deste evangelho. E hoje, recordando os meios de comunicação social, todos nós temos um grande meio nas nossas mãos, ao nosso alcance, que é o celular. Mas de que maneira estou usando este grande meio de comunicação que tem às minhas mãos? De que maneira, de que modo? Para, de fato, semear a paz ou a discórdia? Para, de fato, semear sinais de vida ou sinais de morte? E lá em casa, aí no seu ambiente familiar, como o celular tem sido usado para cada um viver no seu mundo, cada um viver no seu quadrado, onde a comunicação não existe, onde comunicação no olho por olho, do abraço não existe mais? Será esse o testemunho que Jesus espera que você, pai, que você, mãe, que você, filho, que você, filha, dê dentro do ambiente sagrado chamado lar? Como estamos usando também este grande meio de comunicação que temos às mãos, celular? Através dele, nós também podemos irradiar, contagiar este mundo com a boa nova de Jesus. Através deste aparelho, nós podemos testemunhar de fato quem Jesus é. Que Ele é amor, que é bondade, que é generosidade, que é justiça e que Ele é tudo. Ele é tudo para nós, mas talvez não seja Ele tudo para nós. Nós somos tudo para Ele, mas será que Jesus é tudo para nós? Esta é a grande questão que fica. Que a luz do Espírito Santo nos ilumine. Ao partir para o Pai, Jesus abençoa os seus discípulos e os dá uma missão. Portanto, assim também todos nós, caríssimos irmãos e irmãs, somos filhos da bênção. Porque através da bênção que Jesus transmitiu aos seus discípulos na sua ascensão ao céu, desta mesma bênção também nós somos herdeiros. Somos hoje, mais uma vez, também agraciados com esta mesma bênção. Que não deixamos que esta bênção se perca. Que sejamos, de fato, sinais de bênção. No meio onde impera o ódio, a violência, a discórdia, a morte. Que o Espírito Santo nos ilumine, para que, de fato, apesar das nossas limitações humanas, possamos testemunhar com a nossa vida e com as nossas ações quem Jesus é.